Beethoven registrou um pensamento muito interessante em que ele diz assim: fazer todo o bem que se possa, amar sobretudo a liberdade, e mesmo que seja por um trono, jamais renegar a verdade. Acho muito bonito isso, é uma síntese que nos cabe inteira e completamente. Há um outro pensamento também que separei para começarmos esta pequena reflexão, do grande jurista, a Águia de Aia, Rui Barbosa, em que ele, analisando o perfil das leis, e aqui vimos, através da excelente exposição do nosso procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, as armadilhas que uma legislação muitas vezes pode trazer contra os interesses e os propósitos da igreja. Diz Rui Barbosa: de nada aproveitam as leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare contra os abusos. Perfeito. Muito bem, mas acerca da influência. Podemos usar poder de influência para mudar a nação, a meu ver, de duas maneiras. Eu comecei a meditar sobre isso, justamente em função deste momento, e confesso que minhas elucubrações foram bastante rasas, mas foram algo que me pareceram o mais palatável e compatível com a minha própria experiência e a de muitas pessoas que eu conheço. Então, dentro desta visão, me parece que o nosso poder de influência para mudar a nação se opera de duas maneiras. Primeiro, nas práticas do nosso viver diário, nas relações com as demais pessoas que nos rodeiam. Essa é uma forma. A maneira como vivemos em família, a maneira como vivemos e convivemos na igreja, a maneira como convivemos profissionalmente, ela é um fator de influência direta em alguém. E esse alguém pode eventualmente vir a ser um replicador muito mais poderoso do que nós mesmos. A segunda maneira é na escolha dos nossos representantes políticos no momento das eleições. Porque são eles que dão o tom em nosso nome, com a nossa procuração, que é o voto, para dizer das leis que nós queremos para o nosso país e a nossa sociedade. Então, se você mudar o mal político, um político que não expressa, não espelha as tuas convicções, você estará também usando do teu poder de influência para mudar a nação. Mas isso importa numa coisa muito interessante, são as escolhas. Uma das vantagens de se envelhecer é que nós vamos nos tornando um pouco filósofos. E a gente vai percebendo algumas grandes verdades que eu aqui acho que ela é tão enorme que eu chamo as escolhas de um direito cósmico. Por que eu digo isso? Porque pelo registro das Escrituras, o Senhor respeitou a escolha dos anjos que caíram. Ele não se opôs. E eu me lembro muito bem de uma mensagem do pastor Pascoal aqui, falando sobre a doxologia de Romanos, da carta aos Romanos. E aquilo ali é algo tão tremendo, porque nós vemos o quê? Nós vemos que o Senhor, diz o apóstolo Paulo, que guardou este mistério desde os tempos eternos, revelou agora, em segredo, diz Paulo. Aí nós, fazendo um pequeno exercício, foi o que aprendemos aqui com a explanação do pastor Pascoal, vemos que o Senhor já sabia o que iria acontecer, qual seria a escolha dos anjos, e Ele guardou isso desde muito antes, porque Ele conhece o futuro, só Ele conhece o futuro.
e preparou antes deles formalizarem aquela escolha, em segredo eterno, todo o plano da salvação. E talvez aí esteja a razão daquela expressão bíblica, que Jesus ali foi escolhido como o grande plano de Deus, guardado em segredo, e determinado que seria imolado desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa profunda. Escolhas, mas o Senhor não podia impedir, não poderia ter impedido, se Ele sabia? Poderia, mas Ele respeitou a escolha. E a escolha dos homens? Mesma coisa. O direito de escolha é um direito cósmico, só que tem uma responsabilidade sobre isso. Podemos fazer nossas escolhas de duas maneiras, para o bem ou para o mal. Os anjos que caíram fizeram escolha para o mal, e nós muitas vezes, nas eleições, também fazemos o mesmo tipo de escolha, às vezes sem querer. E daí, o aumentar da nossa responsabilidade, num pleito tão importante como o desse ano, em irmos um pouco mais além, e nos esforçarmos um pouquinho mais, para conhecermos melhor e mais profundamente a atuação, ou emprestando novamente uma figura da palavra, os frutos dessa árvore que se diz tão boa. Lá no tribunal, eu aprendi a mensurar os meus colegas que estão nas lideranças, não pelo que eles dizem que vão fazer, que são, mas pelo que eles efetivamente fazem. E não é surpreendente você ver ou localizar um nicho de poder em que, se dizendo os mocinhos, seus frutos nem sempre são bons. E às vezes um outro colega que tenha uma fama de explosivo, estourado, irracível, do ponto de vista institucional, seus frutos são democráticos, são amplos, são isonômicos, são iguais para todos. Então, se você vai julgar pelo comportamento exterior, pela aparência, você pode se enganar. Então, a maneira de nós começarmos a filtrar essa escolha é examinando os frutos, não as palavras. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas sob que filtro nós devemos fazer isso? São tantas as ideologias, são tantas as filosofias do mundo, e é tão difícil de nós conversarmos muitas vezes, principalmente com pessoas inteligentes. Domingo passado eu estava em Florianópolis com minhas filhas, e estava com a Kelly, enquanto a Liz Diana estava se ocupando num trabalho, e nos sentamos numa sala que tem no shopping, e começamos a conversar. Daí um moço que estava à minha frente começou a conversar, entrou na nossa conversa, e fomos longe naquela conversa. Em determinado momento, ele se disse, eu fiz alguma menção qualquer, relacionado às Escrituras, e ele disse que era agnóstico. Eu falei, nossa, como você tem fé. Ele olhou com os olhos estalados para mim, como assim? Eu falei, não, para ser ateu, na minha concepção, conhecendo a teoria e as filosofias da ciência, a teoria do acidente cósmico, que uma ameba virou tanta gente diferente, com uma natureza tão diversificada, um planeta tão maravilhoso, um verdadeiro jardim no meio do nada. Você tem mais fé do que eu, falei para ele. A minha fé é tão pequena que o máximo que eu consigo crer é no criacionismo. Você é um homem de fé. E por ali fomos a conversa. É uma maneira até um pouco brincalhona de estabelecer um diálogo, mas funciona. Porque se eu vou entrar só nas ideologias ou na filosofia deles, nós não vamos sair do lugar. E a pessoa, quando tem muitas filosofias, geralmente tem muitas referências, muitos nortes. E quando você tem muitos nortes, na verdade você está perdido. O nosso filtro deve ser a palavra de Deus. Amém?
No nosso caso, toda escolha para ser inteligente deve ser feita sempre pelo filtro das lentes da palavra de Deus. Nós não temos outra opção. E ela nos basta. Quando falamos em escolha, nós vamos nos deparar com um assunto muito interessante da filosofia, que é interessante, que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que é a teoria do determinismo segundo Sigmund Freud e a constatação de Viktor Frankl, que foi um médico, neurologista, psiquiatra, discípulo de Freud, nascido em Viena, um judeu, e que ensinava nas universidades de Viena a teoria do determinismo segundo Freud. E o que ela dizia? Freud dizia que se todos os homens fossem colocados debaixo de uma mesma condição, de uma mesma opressão ou de uma mesma pressão, todos invariavelmente agiriam exatamente da mesma forma, o que aboliria a ideia do livre-arbítrio. Não haveria escolha, todos agiriam sob o mesmo comportamento. E Viktor Frankl ensinava, ele cria piamente nessa teoria freudiana, nessa interpretação, melhor dizendo, freudiana do determinismo. Só que daí veio o nazismo. E eu vou falar mais sobre o nazismo hoje. O nazismo acabou prendendo toda a família de Viktor Frankl e ele inclusive, e foram a um campo de concentração. Naquele campo de concentração, todos foram mortos, menos Viktor Frankl. Há um livro chamado O Monge e o Executivo, muito interessante. A história, o fio condutor até não achei tão interessante, mas o conteúdo do livro é bastante rico. E há um trecho em que o autor fala dessa constatação de Viktor Frankl no campo de concentração. E o que ele constatou? Que Freud estava errado. Que sempre há uma escolha. Porque ele viu os judeus indo para a câmara de gás se dividirem em exatos dois grupos. E ele diz no seu texto, num livro que escreveu depois, chamado, é um clássico, Em Busca de Significado, em busca de explicação daquela barbárie toda. E ele diz o seguinte, que um grupo ia para a câmara de gás como porcos, e o outro como santos. Olha que interessante. E ele diz, há sempre uma escolha. Porque todos estavam debaixo da mesma situação. Aquilo se tornou para ele um laboratório, exatamente da teorização de Freud. E ele viu que estava errado. Eu tomei nota aqui de um comentário muito interessante do nosso querido filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Quando o Viktor Frankl faleceu, ele escreveu uma mensagem, a mensagem de Viktor Frankl. Quem não conhece Olavo de Carvalho deve conhecer, vá no YouTube, coloque lá Olavo de Carvalho. Ele é um filósofo cristão, é católico, mas a mensagem de Olavo de Carvalho, em termos de reflexão filosófica, é extremamente pertinente com o que nós estamos tratando aqui hoje. E ele diz assim, preste atenção nas coincidências das observações. Aspas, homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido nas coisas. Foi a temível experiência no campo de concentração. Desde seu posto de observação privilegiado, quer dizer, aqui é uma ironia, né? Estava dentro de um laboratório, que era o campo de concentração. Diz Olavo de Carvalho, ele, Viktor Frankl, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver. A aliança secreta entre a cultura materialista, prestem atenção nisso, cultura materialista, a cultura progressista, a cultura democrática, a cultura cientifista e a barbárie nazista. Aliança, sim, diz ele. Seria apenas uma coincidência, ele pergunta, que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência, que é o que nós pregamos, é o que a Bíblia prega, também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la
oprimi-la e aniquilá-la? E do que, afinal, já encerrei a fala de Olavo de Carvalho e prossigo, do que, afinal, Viktor Frankl falava, quando ele se referia a estas coisas? Ele falava das técnicas de atuação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazismo. Agora, analisando esse texto de Olavo de Carvalho, eu fiz um pequeno exercício para todos nós aqui. Tirando a barbárie nazista, que graças a Deus não se fala e não se vê mais, os demais ingredientes políticos que identificam aquela época terrível, nos traria alguma ideia familiar? Vamos ver quais são esses ingredientes. Cultura materialista, temos isto hoje? Cultura progressista, temos isto hoje? Cultura democrática, até Fidel Castro fala em la democracia, e la liberdade, só que o povo dele está há mais de 50 anos preso, não consegue sair nem a nado. Há uma incoerência de discursos, mas é o grande assunto. A China, de democrática, não tem nada, mas denomina-se República Democrática da China, porque o conceito de democracia no socialismo é diferente. E isso ninguém fala. Então você vê no jornal e fica confuso. Os militares dizendo que tomaram o poder para defender a democracia, e os ex-revolucionários dizendo que lançaram mão em armas para defender a democracia. Ora, como podem dois grupos opostos estar defendendo a mesma coisa? É porque não é a mesma coisa, não pode ser. Cultura cientifista, temos isto? Temos. O Dr. Guilherme falou sobre isso. Menos o valor da consciência, menos a autonomia da consciência. É exatamente o que temos. Isso é igual à criação de mecanismos para dirigir a nossa consciência, oprimir e aniquilar. Isso é quase uma equação. Há um livro chamado O Capitalismo Humanista, do professor Wagner Balera e do professor Ricardo Sayegh. Ambos são mestres, doutores, livres docentes na PUC em São Paulo. Tive o prazer de estar com eles há uns 2 anos atrás, em que, num ato de descuido do professor Ricardo Sayegh, acabou me convidando e eu fui. São pessoas realmente maravilhosas. E nesse livro, eles identificam, eu recomendo a leitura, inclusive, a defesa do capitalismo humanista é uma defesa em que eles tiram a ideia do antropocentrismo, em que o homem ele é o centro de todas as coisas, para deslocá-lo para um centro difuso, em que ele está imerso entre outros homens. Então ele traz uma ideia de um capitalismo humano. E eu me lembro que eu vi essa semana, pena que eu não guardei o nome do autor da frase, mas a frase é boa. E ele diz assim, que o humanista é todo aquele que se importa com o ser humano. E daí ele conclui, o meu cachorro é humanista. Mas, na verdade, vai além disso. Mas, nesse livro, eles identificam alguns traços de semelhança do nazismo com certas políticas postas em práticas nos últimos tempos no Brasil. Isso é forte, né? Isso é forte, é muito forte. Eu peço até, não sei se devo pedir licença e até desculpa para falar uma coisa dessa, mas é verdade. E o exemplo que eles trazem é um exemplo justamente, e daí já interessa a minha área, e provavelmente também ao Dr. Guilherme, do controle do Poder Judiciário. Alguém já ouviu falar do Poder Judiciário de Cuba? Da Venezuela? Das grandes contribuições que ela possa dar? Nunca. Só ouvimos falar dos Estados Unidos, do próprio Judiciário brasileiro, do Judiciário alemão, nem do Judiciário da Grande França. Vocês sabem por que a gente não ouve falar do Judiciário francês?
Alguém tem ideia? Porque não existe. Na terra de Montesquieu, que concebeu a tripartição dos poderes, o judiciário não existe. O que é o judiciário na França? É um departamento administrativo integrado ao Ministério da Justiça, cujo cabeça é o presidente da República. Ele está debaixo dos pés do Poder Executivo. Esse é o sonho de todo socialista no Brasil e no mundo. Judiciário russo também, nós pouco ouvimos falar, se é que ouvimos. Ou seja, onde não existe liberdades, respeito às liberdades, nós provavelmente não ouviremos falar de poder judiciário. E o que é que esses professores da PUC em São Paulo, Wagner Balera e Ricardo Saeg, mencionam nesse livro? Que no regime nazista, o presidente da Suprema Corte foi colocado, a Suprema Corte, o judiciário alemão, melhor falando, foi colocado debaixo de um controle externo. Aparentemente não há problema nenhum, desde que seja voltado a corrigir falhas, não é? Mas sabe quem que estava nesse controle? A SS. E esses professores dizem que chegou a um ponto tal do presidente da Suprema Corte alemã naqueles dias ter ido trabalhar uniformizado com o uniforme da SS. Existe o judiciário? Existia judiciário? Existia. Mas qual a isenção desse juízo, desse juiz ou desses juízes? A partir dessa ideologia. E tudo que fosse contra o regime estava errado. E eu pergunto aos senhores, eu estou lançando essa pergunta, na verdade, não é para os senhores me responderem, é para pensarem. Os senhores têm ouvido algum elogio a algum tribunal do país nos últimos 10 anos? Saiu no jornal, olha, Tribunal do Paraná, tribunal que tem nicho de excelência, nichos de excelência. E nós temos, mas vocês certamente não ouviram falar disso. Tudo bem, mas o Paraná não conta, é tratado como território aqui na nossa república, infelizmente. Isso é um fato, infelizmente também. Vamos falar de São Paulo. Os senhores têm ouvido algum elogio ao Tribunal de São Paulo? Minas? Rio de Janeiro? Rio Grande do Sul, que sempre teve muita tradição? Elogios mesmo nenhum. Mais críticas? Alguém ouviu falar alguma coisa sobre bandido togado alguma vez? Ouviram? Ouvimos. E qual que foi a justiça dessa imputação? No universo de 17 mil juízes, fiz essa conta de madrugada para não errar. Eu assisti esse programa na TV Cultura na época, hoje é Paraná, né? A corregedora do controle do CNJ, declarando que 32 juízes estavam em investigação, ou seja, não havia processo concluído contra eles. 32. No universo de 17 mil, isso corresponde a 0,19%. Vale dizer, se você pegar 1% e dividir por 5, dá menos do que 1/5 parte de 1%. Mas sem conclusão daquele processo, Sua Excelência não se intimidou em trazer um adjetivo pesadíssimo, de bandidos togados. Que acabou espraiando aos 17 mil. Quando alguém falava, o que você faz? Eu sou juiz. Ah, juiz? Ah, tá. Gostaria só de informar os senhores que essa senhora hoje é candidata ao Senado no seu estado de origem pelo Partido Socialista Brasileiro. Reflitamos um pouco mais. Há uma coisa que me chama a atenção no Partido Nazista, é que ele se chama socialista. No entanto,
os teóricos dizem que ele era de extrema direita. Afinal de contas, o que é ser extrema direita? Eu nunca vi partido de direita socialista. É bem verdade que eu não sou exímio conhecedor de política, mas me parece uma contradição, não parece a vocês? Esse partido é de extrema direita, mas no nome dele, ele incorpora a ideologia socialista. É de direita ou de esquerda? Eu fiz uma consulta pela madrugada e encontrei um site chamado Olho do Dragão. Eu achei tão interessante, tão suave, né? O Olho do Dragão, rebatendo a ideia de que alguém já percebeu. Então ele diz que quem não tem neurônio, diz que o nazismo era de esquerda. Eu acho que alguém ficou assustado com essa percepção. Eu talvez não tenha neurônio, eu sabia que eu tinha 2, minha mulher sempre me lembrava. Né? Um que vai e outro que vem. Mas é algo para pensarmos. Segundo dados do Wikipédia, extrema-direita, também conhecida como ultradireita ou direita radical, refere-se dentro do conceito da existência de uma esquerda e de uma direita, simultaneamente, ao mais elevado grau. Ou seja, ele incorpora as duas ideologias. Pelo menos é isso que dá a impressão. A política de extrema-direita envolve o apoio a uma forte e completa, e esse é um dado interessante, hierarquização social da sociedade, e apoia a supremacia de certos indivíduos ou grupos. Ontem aqui foi feita uma pergunta para o pastor Pascoal sobre essa tentativa de criação de representações da sociedade através de movimentos populares. Isso é uma forma de descaracterizar a legitimidade do poder. Porque se nós formos estudar a concepção da teoria pura do direito de Hans Kelsen, o que nós vamos ver? Ele traça toda uma malha social de legitimação política, em que ele diz o seguinte: a norma municipal está legitimada por uma norma estadual da Constituição do Estado que a antecede. A norma da Constituição do Estado está legitimada por uma norma federal que a antecede. A norma federal está legitimada pela Constituição Federal que a antecede. E só ali estaria a legitimidade da representação popular. A criação desses veículos alternativos é uma forma de neutralização do sistema natural e legitimamente estabelecido. É extremamente perigosa essa concepção. E como disse o pastor Pascoal, é ótimo que a sociedade se organize, se represente e tenha voz, mas é nocivo que quem não fizer parte de um movimento desse não possa ser ouvido. Uma outra coisa que eu tenho observado no avançar da minha idade é que essa ideologia tem privilegiado os direitos individuais, mas tem suprimido direitos coletivos. Direitos coletivos que eu quero dizer, não os direitos, mas manifestação, aliás, o contrário. Não, é isso mesmo. Você, enquanto indivíduo, pode tudo, absolutamente tudo, mas como organização coletivamente considerada, então vamos ver se você pode. Para evitar que a igreja se organize e tenha voz, então eles criam determinados núcleos de representação. Se a igreja não fizer parte de um núcleo desse, não vai ser ouvida. Simplesmente isso. Não. E vocês vão entender, eu vou mais à frente, infelizmente, tendo de falar sobre o nazismo, porque me parece que é o espelho de referência. E se isso passa como lei, está positivado na lei. E é aí que eu vou chegar. Uma curiosidade, o nome anterior do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães. É a história, eu não estou falando nada. Sobre essa questão da legitimidade e positivação. Vamos fazer e colocar na lei. Quem foi que criou essa ideia? Adolf Hitler. Eu gosto muito de estudar a Segunda Guerra Mundial. Me chama muito a atenção aquele período. O que fez Adolf Hitler?
ele organizou um grupo e tentou um golpe de Estado. Não deu certo, foi preso. Aí os seus companheiros foram visitá-lo na prisão e disseram: Hitler, vamos preparar um segundo golpe. Ele falou: não. Nós vamos entrar pela porta da frente, através das eleições, e vamos mudar as leis. E Mein Kampf é exatamente a estrutura desse programa de governo. E um fato curioso, há um filme que por 40 anos, se não me engano, ele não foi publicado pelo horror das cenas. Os oficiais aliados, quando chegavam aos campos de concentração, filmaram todo aquele morticínio, aquela barbárie. Fizeram grandes covas e fizeram que os próprios soldados nazistas carregassem aqueles corpos, aqueles cadáveres e os lançassem ali. E houve um oficial aliado, e isso tudo filmado pelos próprios aliados. Esse filme foi editado pelo Alfred Hitchcock, esse documentário. No YouTube ele está disponível. Há uma cena em que esse oficial pergunta para um soldado nazista que estava responsável pelo campo. Ele diz assim: com base em que vocês cometeram essa atrocidade? Olha a resposta, irmãos. E vejam o perigo dessa estratégia. Ele olha firmemente, encara o oficial aliado e diz: nós fizemos tudo isso com base nas leis da República Federal da Alemanha. Irmãos, estava tudo na lei. Os pequenos excessos foram nada mais do que exaurimento do que já estava previsto. Ah, mas então nós temos que cuidar com as leis. Exatamente. É ali que mora o perigo. Tudo positivado. E é exatamente isso que está se tentando fazer. Positivar mecanismos de controle e supressão da consciência. Quando eles dizem: olha, o pastor não pode mais pregar contra o homossexualismo, é uma forma de supressão da consciência, do direito à liberdade de pensamento. E o Estado é laico, mas o povo não é laico. Eu tive um processo com relação exatamente a essa questão que o Dr. Guilherme colocou, da liberdade de crença da criança, em Paranaguá. E um promotor, obviamente, adepto dessa ideologia, criou um problema seríssimo nas vésperas do Natal, movendo 30 e poucos processos contra a juíza, porque uma criança de um lar, tem vários lares lá, de cuidados mantidos por denominações evangélicas, católicas e espíritas. Uma criança de um lar de uma denominação evangélica, ela gostando muito da esposa do pastor, falou e esse promotor ouviu: quando eu crescer eu quero ser pastora. Aquilo foi o quanto bastou para ele pedir o afastamento da juíza, sobre o pretexto de que o Estado era laico e que estaria havendo um direcionamento indevido daquelas crianças. Só que, além da legislação que foi lembrada muito bem pelo Dr. Guilherme, existe uma convenção da ONU, se não me engano, de 1989, eu menciono lá no voto, e que o Brasil é signatário, que preserva, confere às crianças, o direito à opção religiosa. Primeiro, o Estado é laico, que significa dizer o seguinte: que ele não precisa ouvir a religião para tomar decisões. Por outro lado, isso é uma via de mão dupla. Ele não pode se imiscuir também na religião a pretexto de ser laico. E é o que está acontecendo. O Estado quer mudar as doutrinas, quer mudar a Bíblia. E aí, o direito de sermos o que quisermos sermos, e outros de ser o que quiser, é sagrado, é um direito de escolha, como já disse. Muito bem. Nas práticas do nosso viver diário,
As áreas de influência são familiar, profissional e pessoal, como eu disse. Sobre a lente das Escrituras, o que diz a Bíblia? Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que infiel. É melhor, às vezes, perdermos oportunidades, afastarmos de determinados tronos, como diz Beethoven, se isso vai trazer prejuízo à nossa administração em casa, enquanto família. Você não vai ter influência fora, ou melhor, de que valeria você ter grande influência fora, se dentro da tua casa você relega a tua família em segundo ou terceiro plano? É a tua prioridade. Quer ser influente, quer influenciar para mudar a nação? Comece em casa. Ou alguém já disse, se você quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Que não é fácil. Devemos ser a melhor influência que pudermos ser para nosso cônjuge e nossos filhos. É aí que começa. O Jaime Kemp diz que a melhor coisa que podemos fazer pelos nossos filhos é amar a mãe deles. Eu acho que ele está certo. Aliás, dizem que a mulher não foi feita para ser compreendida. Eu comprei um livro em Guaratuba, Pensamentos Judaicos. E eu me diverti a beça quando vi o pensamento de Freud, que ele diz assim: por 40 anos estudei a psique feminina, e uma pergunta ainda não quer calar, afinal, o que é que elas querem? Imagina, se o Freud, depois de 40 anos, chegou a essa conclusão inconclusiva, então me parece que a grande síntese é o seguinte: a mulher não foi criada para ser compreendida, mas para ser amada. Eu acho que essa resume, amém? Ah, gostaram. Que ótimo. E realmente me parece que esse é o caminho. No plano pessoal, preservar o caráter, ainda que com dano próprio. E aqui nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Quando o pastor Pascoal comentou ontem o exemplo das Filipinas, e é o nosso problema. O Brasil está aumentando o número de evangélicos, mas nós não estamos vendo diferença. Continua tão ou mais corrupto do que era. A violência está crescendo cada vez mais. O que está acontecendo? Onde estamos errando? E eu acho que é justamente aqui, no caráter. Que quando chega na hora de tratar do meu, não, peraí. E não. E o que diz a palavra? Sobre a lente da palavra? Jesus disse assim, que aquele que tem a palavra, seja assim sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna, e o que mantém a sua palavra, mesmo com dano próprio, não muda. Palavra aqui, bem entendido no sentido de convicções e valores. E nós precisamos pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Uma das sínteses, eu já estou me encaminhando para a conclusão, no tocante à escolha dos nossos representantes políticos no momento das eleições, que é a segunda forma de nós influenciarmos, usarmos a nossa influência para mudar a nação. Primeira, não se omitir. Isso já foi falado ontem, foi falado hoje. Mas como não me omitir? Eu vou te dar 2 exemplos curiosos que aconteceram comigo. Eu não gostava de participar de muito movimento, eu gostava de ficar mais na minha, fazendo o meu trabalho. Um dia, um amigo meu que é deputado, ele disse: Gamaliel, por que você não comparece nessas solenidades? E eu falei: fulano, na verdade já tem tanta gente ali, gente muito mais importante e envolvida politicamente do que eu. Ele falou: não, Gamaliel, o fato de você estar presente, você está passando a seguinte mensagem: eu estou junto, estou apoiando esse movimento. E isso faz diferença. Eu nunca esqueci daquilo e nunca deixei a partir dali de participar desse movimento. O que aconteceu no meu tribunal, na minha corte? Nós temos a Associação dos Magistrados. E eu tenho um colega lá que era candidato, mas a situação, que está há muitos anos no poder, não queria aquele cidadão como candidato. E ele foi contando, voto a voto. Ele pediu meu voto. Eu falei: não, eu voto em você. Sei que ele era uma pessoa proba, correta, ele não é simpático, mas os frutos dele são bons. Aí a votação ia terminar às 5 horas da tarde. Eu estava trabalhando e o
olhei no relógio, faltavam poucos minutos, era no mesmo prédio, saí correndo, fui lá e depositei meu voto na urna. Fecharam as urnas, mais uns 2 ou 3 votaram depois de mim. Ele é apuração. Ele ganhou por 1 voto. Aí alguém falou, não, está errado. Vamos recontar. Recontaram segunda vez. 1 voto. Não, vamos conferir mais uma vez. Conferiram 3 vezes. Eles não queriam que ele ganhasse, é óbvio. 1 voto. Ele fez uma festa. E foi uma coisa muito interessante. E eu fiquei assustado de ver. Falei, meu Deus. 1 voto. Você pensa que você não é importante? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu achei muito bonita. Que ela disse assim, eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano. Mas sem ela, o oceano seria menor. Pense nisso. 1 voto. Na gestão desse moço, ele me convidou. Falou, Gamaliel, o que você acha que a gente deve fazer? Eu falei, olha, Paulo, a doutora Maria Tereza Ville já me avisou que o CNJ vai exigir que os prédios públicos tirem todas as instituições que não pertencem ao poder público de dentro das suas dependências. Eu acho que está na hora, mais do que na hora, de nós arrumarmos um terreno para que a associação possa construir sua própria sede, porque o Ministério Público já está fazendo isso. Então vamos fazer isso. Me colocou na presidência daquela comissão com outros colegas e nós começamos a procurar imóveis. Achamos um muito bonito na frente do Olho, do Museu Oscar Niemeyer, mas tinha ali uma situação complicada e acabamos pegando a melhor opção, a segunda melhor opção, na Anita Garibaldi. Foi criticado a gestão inteira. Não é necessário dizer que ele não conseguiu se reeleger, porque então os demais que apoiavam a outra chapa vieram e retomaram o controle e o poder daquela sede, debaixo de severas críticas. Durante a gestão seguinte, o que aconteceu? O CNJ exigiu que todas as instituições, inclusive a nossa associação, que estivesse ocupando algum andar ou departamento ou algum espaço dentro do prédio público, desocupasse. A associação começou a construir, inaugurou agora no final do ano passado, e apesar de não ter me convidado para a inauguração, afinal de contas fomos nós que achamos o terreno, né? E ele próprio me falou isso, mas está lá. Não foi legal aquele 1 voto? E não fui eu, foram todos os que votaram nele. Porque qualquer um de nós que não tivesse ido ali teria dado diferença. Negativamente falando. E redundou no benefício a todos. Não importa que reconheça ou deixe de reconhecer. O que importa é que nós fizemos diferença. Segundo exemplo, tinha um candidato a presidente na minha corte também, que era pessoalmente complicado. E ele sabe disso, ele admite isso. Estourado, explosivo. Mas é uma pessoa que, do ponto de vista de gestão, ele era voltado a toda a categoria. E eu entendi que eu tinha uma dívida moral com ele, porque eu sou desembargador hoje, porque quando ele era presidente do Tribunal de Alçada, sendo o mais antigo para ir a desembargador, ele não precisava se preocupar com os outros, mas ele se preocupou. Ele viajou a São Paulo e a Brasília diversas vezes. E para Minas, trabalhando pela unificação dos tribunais, de Alçada com os tribunais de justiça, coisa que a cúpula diretiva do meu tribunal até então não desejava. Abominava até. E eu refleti sobre isso, e eu falei até em casa, eu tenho uma dívida com esse homem. Se ele não tivesse se exposto em prol de todos, eu não seria desembargador, seria no máximo juiz do Tribunal de Alçada. Eu vou votar nele. Até porque tudo que ele faz, do ponto de vista administrativo, é positivo. E os outros que lhe dão combate, só fazem para o seu grupo, uma oligarquia interna. O que aconteceu? O outro grupo se organizou, porque a resistência a ele era muito grande. E a eleição foi voto a voto, deu segundo turno, no segundo turno, voto a voto, terminou empatado. Como ele era o mais velho, assumiu.
Um voto. Não se omitir. Você não faz ideia de como o teu voto é importante. Não deixe de participar. A participação individual é de fundamental importância e pode sim fazer diferença. Você pensa, eu não, está cheio de gente lá melhor do que eu. Não, você é importante sim. A Bíblia diz que a força do príncipe está no número do povo. Pense nisso. Não sendo indiferentes, procurando conhecer as realidades políticas existentes, o perfil desejável de um candidato e o programa de governo dos partidos. Realidades políticas, ter noções do que é o capitalismo, do que é o socialismo, de como funciona o sistema eleitoral. Ontem nós vimos aqui alguém falando sobre isso, e é verdade. O sistema no Brasil, você não vota em candidato, você vota em legenda. É por isso que o ex-presidente está pedindo para votar nos candidatos do partido, não está pedindo para nenhum candidato. Porque quanto mais votos tiver a legenda, o partido, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Suponhamos aqui na Câmara de Vereadores, eu não sei quantos vereadores nós temos aqui em Curitiba, mas suponhamos que fosse 30. E que tenha 5 partidos concorrendo a essas vagas. Como é que a justiça calcula isso? Existem 2 tipos de eleições, a majoritária e a proporcional. A majoritária são para os cargos do Poder Executivo, de governador, presidente da República e prefeito, que é quem tiver mais voto, ganha, com primeiro e segundo turno. A proporcional é essa das legendas. Por que proporcional? Porque haverá uma divisão proporcional das cadeiras conforme a votação que cada legenda obtiver no cômputo total de votos. Então, se daqueles 5 partidos, eles vão estabelecer uma divisão de cadeiras. Aí o que acontece? As cadeiras que couberem a legenda X ou Y, será preenchida pelos candidatos daquele partido que tiverem pela ordem de votação, do maior até o último que preencher a última cadeira. Deu para entender mais ou menos? É assim. E o que o ex-presidente Lula está fazendo? Votem nos candidatos do nosso partido. Porque ele sabe que se a legenda tomar bastante votos no Congresso Nacional, o partido terá muitos candidatos, mesmo que o último a ocupar a cadeira tenha 1 voto. Ele entra. O exemplo do Enéas, né, pastor? Que o senhor comentou ontem. É exatamente, do Tiririca, que foi lembrado aqui. E há quem diga, há um setor da imprensa que diz que a intenção do PT seria engrossar suas fileiras no Congresso, talvez para dispensar até coligações, que hoje, de certa forma, atrapalham, porque tem um pouco de resistência, são, de certa forma, um freio de mão puxado. Então, prestem atenção, é importante prestar atenção nisso. Perfil dos candidatos. Há uma coisa que eu quero chamar a atenção de todos aqui, porque isso é muito importante. Quero chamar a atenção para os grandes oradores. Quem que não gosta de ouvir alguém falando bem? Todos nós gostamos. Mas, dentre esse fenômeno que eu me referi, que é bom, uma das coisas boas de ir ficando velho, é a gente começar a perceber certas coisas. Eu não vi, ou, melhor colocando, foram pouquíssimos os grandes oradores que eu conheci na minha vida que não tiveram quedas ou não causaram grandes prejuízos. E eu estou dizendo isso porque eu quero que você reflita sobre isso. E vou te dar alguns exemplos. Alguns exemplos aqui, eu já falei do Adolf Hitler. Ele era um grande orador. Se você não acredita, entra no YouTube e pega um discurso de Hitler para ver. O povo alemão, que era conhecido, pelo menos até essa Copa, como um povo frio, né? Depois dessa Copa mudou tudo. 7-1 mudou o nosso conceito dos alemães e a simpatia deles realmente foi fantástica. Mas era tido como um povo frio, era inflamado pelos discursos de Hitler. E onde Hitler deixou a Alemanha? Com um rastro de dor, de vergonha e de humilhação. Um grande orador. Outro exemplo, Lenin e Stalin.
na Rússia. Eu não sei se vocês sabem, mas o comunismo russo, na cidade de São Petersburgo, abriu valas para a canalização do rio, colocava as pessoas que não concordavam com o partido em pés enfileirados e jogavam concreto em cima delas vivas. Dizem alguns que teriam sido 50 milhões de russos mortos. Se você pegar um discurso de Lenin e Stalin, você vai ver. Multidões iriam atrás dessas pessoas. E eu pergunto, onde está a Rússia hoje? E a sua ideologia? No que se transformaram os grandes homens do Kremlin? Na máfia russa. Qual era o caráter que esses homens tinham para com a sua nação? Pense nisso. Mas vamos vir para o Brasil. O meu pai falava muito do Carlos Lacerda. Eu acho que os mais antigos aqui hão de lembrar dos Carlos Lacerda. Eu gosto de história e Carlos Lacerda é uma personalidade e uma pedra no sapato do Getúlio Vargas. Um homem que falava com um brilho extraordinário. O problema é que o que ele falava não era verdadeiro, como só ia acontecer com a maioria dos grandes oradores. Grande orador tem uma vocação para ser Pinóquio, para ser mentiroso. Pinóquio não dá para falar. Para ser mentiroso, para distorcer a verdade. Tanto é que Carlos Lacerda disse que foi atingido por uma bala de 45 no pé e engessou o pé. Qualquer cidadão mediano sabe que um tiro de 45 na perna teria esfacelado a perna dele. E não se engessa um pé. Parece que ele, no nervoso, teria dado um tiro com a própria revólver de calibre menor no pé dele. Um tiro no pé, um literal tiro no pé. O fato é que ele criou uma situação com a sua oratória tão intensa e tão tremenda para um presidente da República, eleito legitimamente, que a única saída moral que Getúlio Vargas encontrou foi o suicídio, para provar a sua inocência do que estava sendo acusado pelo senhor Carlos Lacerda. Mas a trajetória do senhor Carlos Lacerda, o seu legado não fica por aí. Eu não tenho nada contra o Carlos Lacerda, é fato histórico. Tem um livro sensacional do ex-ministro Saulo Ramos, eu sou fã do Saulo Ramos. O ministro Saulo Ramos, para mim, foi um dos homens mais brilhantes, foi procurador da República também. E ele escreveu um livro chamado Código da Vida. Leiam esse livro, é extraordinário. É a trajetória dele e a história do Brasil. E ele conta nesse livro que na noite anterior à renúncia do presidente Jânio Quadros, o senhor Carlos Lacerda, de novo, fez um discurso inflamado à nação em cadeia de rede nacional, que levou o presidente Jânio Quadros, num ato deslocado de ira, a renunciar, porque pensou que a Constituição da República Brasileira fosse igual, quando tivesse mecanismos idênticos ao da República da França, em que Charles de Gaulle, pressionado por um congresso que não o apoiava, renunciou, porque lá na França, a renúncia do presidente tinha que receber o aval do Congresso. E Charles de Gaulle sabia que o povo francês o apoiava, e o Congresso sabia também. Então ele sabia que o Congresso não teria coragem de aceitar a sua renúncia, como não aceitou, e não aceitando, teria de se submeter às suas plataformas de governo. O Jânio fez a mesma coisa, porque o seu ministro da Justiça, que era um advogado criminalista, o ministro Saulo Ramos que diz isso, não conhecia a Constituição. E quando Jânio renunciou, esperando que voltar depois, o advogado júnior da equipe dele era Saulo Ramos, levantou o dedo e falou: mas presidente, no Brasil, se o presidente renuncia, o vice assume. O Jânio. Por conta desse discurso do seu Carlos Lacerda, podemos concluir então que o Brasil disparou o gatilho para a grande crise que se seguiu e que colocou o país em 20 anos de exceção política, o regime militar. Sem entrar no mérito, se foi bom, se foi ruim. O fato é que perdemos as liberdades por conta de um grande orador, que até hoje, Carlos Lacerda.
Vamos parar para refletir nos frutos, nos legados desses grandes oradores. Poderíamos falar de outros, mas isso basta. No programa dos partidos, acreditem se quiser, mas no programa do partido nazista, por exemplo, já constava perseguição aos judeus. Mas os alemães, diversos documentários falam isso, eles não acreditavam que Hitler fosse levar isso a cabo, mas ele levou. Se você vê no programa de um partido, como o pastor Pascoal comentou ontem, está escrito alguma coisa, aquilo não é para brincadeira. Aquilo é para ser implementado. Muito bem. Para finalizar, eu achei muito interessante uma explicação que o pastor Pascoal deu ontem aqui, e eu não quero de forma alguma fazer qualquer correção. Pelo contrário, eu gostei tanto que eu gostaria de reforçar, pastor. Eu peço licença ao senhor, na pergunta de um garoto que esteve aqui, e ele falou sobre a questão, que é uma questão de fé, que está em Romanos 13, verso 1, que diz assim, que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou em outras versões, autoridades, porque não há potestade ou autoridade que não provenha de Deus. E essa foi a pergunta do menino. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Complicado isso. E a explicação do pastor Pascoal para mim foi perfeita, para entendermos uma questão de ordem teológica. E ele mencionou ontem que existe duas possibilidades básicas da convivência de uma sociedade, em termos gerais. Uma é a anarquia. Ana é um prefixo de negação. É a ausência de governo. É uma comunidade hippie, né? Tudo bicho grilo ali. Isso não existe, sempre tem alguém que se sobrepõe. A outra é a existência de plataforma de governo. O que é dito é que é da vontade de Deus que na sociedade dos homens haja uma plataforma de poder, de estrutura, de autoridade, e que nós, enquanto povo de Deus, nos submetamos a ela, a essa estrutura. Agora, quem coloca os homens dentro dessa estrutura somos nós, quando votamos. Então, se você votar mal em pessoas de caráter duvidoso, para ocupar essas estruturas, conforme bem explicado pelo pastor Pascoal ontem, nós não teremos o direito de culpar a Deus pelo governo, porque fomos nós que colocamos essas pessoas lá. Os culpados seremos nós mesmos. Então, meus queridos, eu agradeço imensamente a atenção de todos, e eu penso que, se de alguma forma um pouco disso que eu disse ficar na mente para reflexão de cada um de nós, porque o momento é de refletir, o momento é de pensar, o momento é de racionalizar, de não nos deixarmos levar por mera emoção ou por achar bonito. Pare para pensar no que eu disse. Pare para examinar qual tem sido o legado de determinadas figuras da nossa política em relação, primeiro, ao nosso estado do Paraná, depois, em relação ao país. Examine o legado. Não é porque um determinado político te deu sucesso que você vai lhe vender a alma. Veja no total da sua obra qual é o legado dessa pessoa, qual é a trajetória do ponto de vista do caráter. Caráter. Uma vez um amigo falou: Gamaliel, você sabe por que é tão difícil a gente servir a Jesus do ponto de vista das Escrituras? Porque não é fácil. Porque o padrão de Deus é muito elevado. E é verdade. E nós devemos buscar o padrão de Deus, porque a nossa natureza traciona para baixo, mas a natureza de Deus nos traciona para cima. Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma coisa só que eu gostaria de
alertar a todos que isso me pareceu importante. Lendo esse livro aqui, Filosofia do Direito, da professora Cláudia Servilha Monteiro, eu me apercebi de um detalhe muito interessante. Movimento de junho de 2013, um movimento pacífico, apartidário, absolutamente legítimo. O que aconteceu? De repente começam a surgir umas figuras mascaradas, quebrando principalmente bancos. Não sei se vocês observaram isso. O que a professora coloca? Ela diz o seguinte, que quando as autoridades constituídas através do legítimo mandato e do processo previsto na lei, traem os valores do seu mandato recebido, votando questões contrárias à vontade do eleitor popular, à vontade popular, é direito, inclusive em algumas constituições do país, de países mais avançados, a chamada desobediência civil. A professora Cláudia chega a defender a previsão constitucional desse direito, só que ela adverte para um fenômeno, para um detalhe. Esse movimento só terá respaldabilidade se for pacífico. Eu não sei se vocês se lembram sobre quem recaíram as suspeitas das primeiras investigações dos arruaceiros. Eram de Brasília, do Palácio. Senhores, não se enganem. Enquanto nós estamos assistindo novela das 8, eu não assisto, mas eu sei que essas pessoas são teóricas, elas estão estudando as brechas da lei e formas de neutralizar as ações daqueles que possam neutralizar a deles. Eu já estou com uma desconfiança que essas pessoas causaram essa violência toda para descaracterizar a legitimidade desses movimentos. Eles não pertencem a esses movimentos, porque as pessoas a quem eles verdadeiramente estão ligados não têm interesse que esse movimento transcenda, através da imprensa, a esses países que conhecem a legitimidade desse tipo de manifestação e vejam o que está acontecendo no Brasil. Então, é só uma última reflexão que eu queria fazer. Escolham bem, reflitam bem, examinem bem e usem o filtro da palavra e a dica que Jesus Cristo nos deixou. Não examine a árvore, examine o fruto. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.